Muito bem, irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Para nossa edificação nessa noite, vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, onde nós teremos uma breve reflexão para nossa edificação. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo cada vez mais voltado ao neopaganismo, à incredulidade, ao ceticismo, e cada dia que passa se torna mais difícil para nós, não apenas vivermos como cristãos, mas também conseguirmos encorajar outros a se tornarem cristãos. E uma das coisas mais importantes e necessárias para nós no dia de hoje, no tempo de hoje, é vivermos uma vida cristã impactante. Impactante a ponto de fazer diferença na vida dos nossos, na vida das pessoas que estão ao nosso redor. E uma das muitas razões que hoje leva muitos filhos de cristãos a estarem perdidos no mundo, envolvidos com drogas e outras coisas, é, em grande medida, a falta de impacto que nós produzimos nas vidas dos nossos filhos. Muitas esposas cujos maridos frequentam a igreja e elas não, muito se deve à falta de impacto da vida do marido na vida da esposa. Sua vida cristã, seu testemunho. O contrário também acontece, não é? Quantas esposas que frequentam a igreja e seus maridos não, e em grande medida isso também pode se dever à falta de impacto da vida do marido, na vida da esposa, como cristã, na vida do marido. E meus irmãos, nós temos um papel muito importante a cumprir na nossa geração. Nós temos filhos, nós temos netos, e se você quer o bem dos seus filhos e o bem dos seus netos, a coisa mais preciosa que você pode fazer é impactar a vida deles com Cristo sendo visto em sua vida. Um testemunho de Cristo sendo visto por eles a cada dia no seu testemunho, na sua vida, no seu andar, no seu falar, no seu testemunhar diário. Isso também serve na nossa relação familiar mais extensa, no impacto que nós produzimos nas vidas dos nossos pais. Quantas famílias estão hoje divididas nesse sentido? Às vezes uma pessoa frequenta a igreja e os demais não querem saber de Jesus. Por quê? Porque a nossa vida não influencia em nada na vida dos nossos. E isso sem falar no impacto que nós deveríamos produzir na nossa sociedade. Hoje, a sociedade brasileira é tida como uma sociedade altamente cristã evangélica. Temos muitos evangélicos em nosso país, mas a pergunta é, por que as igrejas crescem tanto e o país não muda para melhor? Por que à medida que a igreja cresce, crescem os escândalos? Porque, meus irmãos, falta esse comprometimento com uma vida cristã que seja impactante, que seja verdadeira e que faça diferença. Nesse final de semana nós tivemos um tempo aqui muito especial dedicado a falar sobre missões. Tivemos treinamento no dia de ontem, o dia inteiro e hoje pela manhã. E nós pensamos então em manter, de certo modo, o tema para essa noite, mas faremos isso de uma forma um pouquinho diferente, pensando sobre como a vida cristã bem vivida pode levar pessoas a Cristo. Como a vida cristã bem vivida pode nos levar a impactar a nossa família, nossa casa, nossa vizinhança, nossos colegas de trabalho, nossos parentes, as pessoas que nós amamos, nosso lar, nossa família, nossos filhos, nossos netos. Não pense que os seus filhos são netos de Deus, porque eles não são. Não pense que os seus netos são bisnetos de Deus, porque eles não são. Deus não tem neto, Deus só tem filhos. Então, cada um dos nossos precisa ter um encontro pessoal e transformador com Cristo,
para que nós tenhamos a certeza de que um dia nós os veremos na glória e viveremos com eles na eternidade. É um compromisso, irmãos, é uma grande responsabilidade que nós temos. Então, se você ama as pessoas que estão se perdendo, se você ama os seus familiares, se você ama os seus filhos, se você ama os seus netos, se você ama os seus pais, se você ama a sua família, então, mesmo que você nunca tenha parado para pensar nisso, quem sabe hoje você pode ser despertado em relação a essa questão. E eu creio que essa reflexão pode falar ao seu coração. Amém? Vamos ler o texto. Colossenses capítulo 4, nós vamos ler do verso 2. Colossenses. Eu falei Romanos? Vocês estão ouvindo mal, gente. Eu falei Romanos? Meu Deus. Misericórdia. Irmãos, então, não sei, minha cabeça está presa lá em Romanos, mas é Colossenses, tá? Mas eu tinha falado Colossenses no início, não falei? Não falei, nem um momento? Bom, então não tem desculpa, não. Colossenses capítulo 4, verso 2, nós vamos ler em princípio até o verso 6, depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos expor o texto até o verso 18, uma mensagem que eu creio será breve, mas tem a sua relevância nas nossas vidas. Chegou lá? Então diz assim a palavra do Senhor: continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora, e aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela leitura da tua santa palavra. Obrigado porque a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. Ela pode transformar, ela pode mudar as coisas, ela pode mudar vidas, ela pode mudar as nossas mentes, nossos corações, nossas opiniões. E eu te peço que nessa noite nós estejamos prontos para ouvir, receber e acolher a tua palavra, a fim de que ela mude em nós aquilo que é necessário. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, a carta de Paulo aos Colossenses, ela é uma carta que foi escrita no tempo de sua prisão, provavelmente em Roma, e ela exalta a supremacia e a suficiência de Jesus Cristo para combater heresias que misturavam naquela época já a fé cristã com misticismo e legalismo. E Paulo enfatiza que Cristo é a imagem do Deus invisível, que Ele é o Criador e o único mediador necessário para nossa salvação, instruindo os fiéis de Colossos a viverem uma nova vida em Cristo. E a carta pode ser dividida em 3 partes. No capítulo 1, nós vamos ver a supremacia de Cristo, tudo gira em torno de Cristo, tudo existe por meio dele, por ele e para ele. No capítulo 2, fala sobre a suficiência de Cristo, mostra que quando nós temos a Cristo, não precisamos nos apegar a nenhum tradicionalismo, nenhum legalismo, nenhuma superstição para oferecer a Deus algo mais ou para receber algo mais do que já temos recebido, porque tudo já é nosso em Cristo. É isso que Paulo vai nos afirmar. Tudo que nós precisamos, Ele já nos deu em Cristo. Com Cristo nós temos tudo. Sem Cristo não há nada para nós. Capítulos 3 e 4, por fim, ele vai falar sobre a nova vida em Cristo, como ela deve ser entendida, como ela deve ser vivida e como ela deve ser compartilhada. Então, ao longo da carta, uma das ênfases de Paulo, um dos temas principais dele é a oração. Não sei se você observou aqui, dos versos 2 a 4, nós vamos ver a palavra orar, né? A oração, ela está enfatizada em 4 momentos, nesses 4 versículos. Ele começa dizendo: continuem a orar, depois ao mesmo tempo, orem também por nós. No versículo 4,
Orem para que esse mistério se torne conhecido e vigiando em oração na primeira linha do capítulo 2. Então ele enfatiza muito a questão da oração. Por que Paulo faz isso? Porque ele sabia, irmãos, que como tudo está ligado a Cristo, nós só podemos compreender, absorver e vivenciar a vida cristã se nós estivermos constantemente ligados a Cristo. E uma das colunas do nosso relacionamento com Cristo é a oração. Nessa noite nós vamos examinar apenas a parte final da carta, e nela nós seremos lembrados do valor e da necessidade de 3 coisas na prática cristã, que é autêntica, impactante, que faz diferença na vida das pessoas. A primeira delas é a oração. Da oração ao testemunho impactante. E do testemunho impactante, nós também somos levados pela oração à valorização do trabalho em parceria. Então, vamos iniciar aqui mostrando, nos primeiros versos, que Paulo vai terminar a carta da mesma forma que ele começou, falando de oração. Ele bem sabia que a vontade humana por si só não é capaz de fazer aquilo que Deus quer, não é capaz de fazer aquilo que o Evangelho nos manda fazer. Então nós precisamos da graça de Deus, e é essa graça que nos capacita a resistir ao assédio dos falsos ensinos, que nos faz ficar firmes em Cristo e também nos livra dos impulsos carnais da velha natureza. Porque fomos salvos, sim, fomos salvos do domínio do pecado, mas não fomos salvos da presença do pecado. O pecado continua presente, e ele continua ali, sempre esperando uma oportunidade para se manifestar em nossas vidas. Então, veja o verso 2, ele diz: continuem a orar, vigiando em oração com ações de graças. Observe que nesses 4 versos, então, ele menciona a oração, como já falamos, 4 vezes, e ele usa o verbo principal no gerúndio: continuem a orar, vigiando em oração com ações de graça. Você lembra do gerúndio dos tempos da escola, né? Gerúndio é aquela ação que você começa, mas ela continua. É uma continuidade, é um processo. Então é uma forma verbal que traz esse sentido de prolongamento, de desenvolvimento. Ou seja, Paulo está dizendo para os seus leitores, está dizendo para nós, que nós devemos constantemente pensar e permanecer em oração vigilante. Por que muita gente está indo bem no caminho até um determinado ponto e de repente essa pessoa desaba, não quer mais saber de Jesus, não quer mais saber da igreja? Porque em algum momento essa pessoa deixou de vigiar. Ela parou de orar. Ela se sentiu talvez confortável na sua condição e deixou de orar. Mas isso, meus irmãos, é uma armadilha, né, que o inimigo prepara para nós, trazendo muitas vezes uma sensação de que nós não precisamos mais orar. Mas eu digo, meus irmãos, nós precisamos orar como nós precisamos beber água, nós precisamos orar como nós precisamos nos alimentar todo dia, nós precisamos orar como nós precisamos fazer exercícios físicos. Hoje, a religião do momento é academia, não é? É a religião do momento. Todo mundo hoje quer cuidar bem do seu corpo, e cuidar bem do corpo é uma ótima coisa, porque o nosso corpo também pertence a Deus, nós precisamos cuidar bem dele, sim, mas não podemos deixar de cuidar da nossa alma, porque se nós tivermos um corpo saudável, mas a nossa alma estiver perdida, de nada nos valerá o corpo, irmãos. O corpo nós vamos receber um novo, mas a alma não. A alma é essa que está sendo preparada aqui, ela será levada para a presença de Deus, e ela será renovada na presença de Deus. O nosso corpo a gente vai receber um novo, coisa boa, né, irmãos? Para quem já passou dos 50, então é um conforto a gente saber que vai receber um corpo novo, não é verdade? Então, Paulo fala, continuem a orar, e essa tem sido uma nota muito presente nas suas cartas. Nós vemos Paulo falar sobre isso em Romanos 12:12, Efésios 6:18, Filipenses 4:6. Então eu vejo que o verbo que ele usa aqui para isso é um verbo que está presente em todas as suas cartas. Quando ele fala de devoção, que é quando você se entrega a algo com toda a força, com toda a dedicação, com todo o empenho, com fervor, com ardor, com afeição, com lealdade.
Né? Então, quando uma pessoa é devotada àquilo que ela ama, não existe impedimento para ela. Né? Há uma entrega, um comprometimento. E Paulo fala aqui de uma vida guiada pela oração, de alguém que se torna firme, determinado a orar constantemente. O que nos leva à segunda parte, quando ele fala vigiando em oração. Qual é a ideia? É aquela vigilância ativa, se manter acordado, se ocupando com alguma coisa. Quando mantemos uma disposição que ora, nós permanecemos alertas, irmãos. Foi isso o que Jesus pediu aos seus discípulos: vigiem comigo em oração. E o propósito ali era de não ser apanhado de surpresa pelo traidor que se aproximava. Então o propósito é de não ser apanhado de surpresa pelas circunstâncias traiçoeiras dessa vida que nos sobrevêm, não é? Porque no momento estamos bem, no momento estamos comemorando, celebrando, estamos alegres, contentes, no outro momento podemos ir ao médico e receber uma péssima notícia. E se não estamos vigilantes, o que acontece conosco? Desabamos, perdemos a esperança, perdemos a fé, perdemos a confiança em Deus. Então é o mesmo propósito que Paulo coloca aqui para os colossenses e para nós, que nos mantenhamos alertas para não sermos enganados, né, pelas mentiras do inimigo, pelas filosofias falsas desse mundo e também pela nossa própria inconstância muitas vezes. A perseverança em oração promove em nós um espírito vigilante. Amém, irmãos? Você pode repetir isso comigo? A perseverança em oração promove o espírito vigilante. É um fato, irmãos. Mas Paulo também nos manda orar com ações de graças. Né? A última parte do versículo: continue a orar vigiando em oração com ações de graças. E isso aqui é muito importante. Por quê? Porque a gratidão, ela estimula em nós vários bons valores e sentimentos. E Paulo vai falar sobre isso em vários momentos. No capítulo 2, versículo 7, ele diz: orem com ações de graças. No capítulo 3, versículo 15 e 17, ele vai dizer de novo: orem com ações de graças. Paulo associa a oração e ações de graças porque existe uma estreita relação entre uma coisa e outra. Meus irmãos, por que uma geração inteira caiu no deserto? Pela ingratidão. No deserto o Senhor fazia chover o maná todo dia. Reclamaram do maná. O Senhor deu as codornizes. Reclamaram das codornizes. O Senhor fazia obras extraordinárias. O Senhor fez sair água da rocha. O povo murmurava. O que aconteceu? Uma geração inteira caiu no deserto. Você sabe por quê? Porque quando nós não somos gratos, quando nós não expressamos a nossa gratidão, nós diminuímos o tamanho que Deus tem na nossa vida. Nós diminuímos a importância que Ele tem nas nossas vidas, irmãos. Então nós temos mais propensão a orar à medida que nós reconhecemos o quanto Deus tem feito por nós. E por essa razão Paulo apresenta várias pequenas sínteses sobre o que nós já alcançamos em Cristo. Ele fala de uma vida nova, de salvação, de novos objetivos, de novos propósitos. Ele fala de uma nova maneira de falar, de pensar, de fazer escolhas, de tomar decisões e muito mais. E quando nós temos consciência de toda essa riqueza que Cristo alcançou por nós e para nós, nós somos tomados de profunda gratidão e isso nos estimula a orar. E, consequentemente, as nossas orações incluem muito mais ações de graças. Você já experimentou, pelo menos uma vez ao dia, passar um tempo só agradecendo a Deus sem pedir nada? Tente fazer isso, você vai ver como é difícil, se você não é habituado a fazer. Por quê? Porque a nossa tendência qual é, irmãos? É pedir, sempre pedir. Pedir não é errado, mas nós também devemos saber agradecer. O que nós ensinamos com os nossos filhos, para eles, quando eles são pequenos? O que a gente fala para eles, quando alguém dá alguma coisa? Filhinho, o que fala para o titio? Aí a criança não fala nada, a gente passa uma vergonha danada, né?
Mas a gente, desde criança, a gente quer estimular nos nossos filhos esses sentimentos, esses valores, que são valores cristãos, que eles saibam ser gratos, que eles saibam dizer muito obrigado. E nós devemos falar esse muito obrigado para Deus todo o tempo, irmãos. A conclusão a qual isso nos leva, tem 3 coisas aqui relacionadas à oração. Primeiro, é um exercício espiritual essencial à vida cristã. Oração, irmãos, não é algo eventual, deve fazer parte do nosso cardápio diário, do nosso exercício diário. Segundo, há coisas, muitas coisas, que nós somos chamados a fazer para Deus, e nós só poderemos atender a esse chamado se nós tivermos comunhão, e essa comunhão for alimentada com Ele pela oração. Terceiro, além disso, orar é um exercício para devedores, aqueles que possuem a consciência do quanto devem a Deus. E perante Deus, irmãos, todos nós somos devedores. Em Romanos 8,12, Paulo diz assim, olha, vocês não devem nada à carne. Tudo que devemos, nós devemos ao Senhor. Ou seja, nós não devemos dar vazão à vaidade do nosso coração, porque não devemos nada à nossa carne. Nós devemos ao Senhor. Então, agradecer deve fazer parte diária do nosso caderninho de oração. Versículos 3 e 4, Paulo também faz um pedido de oração. Ele diz, orem, ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Ele faz esse pedido de oração. Orem para que eu torne esse mistério conhecido, como me cumpre fazer. Então, Paulo entendia que ele tinha uma obrigação, e essa obrigação era pregar o Evangelho. Mas para que ele cumprisse essa obrigação, ele está pedindo à igreja que ore por ele. Meus irmãos, quem é Paulo? Paulo, depois de Cristo, Paulo ele é um instrumento de Deus, que Deus usou de uma forma mais extraordinária para estabelecer as bases da fé cristã. Paulo é considerado o primeiro teólogo da igreja cristã, porque ele foi o primeiro a sistematizar a fé cristã de uma maneira clara e compreensível, através das cartas. Onde Paulo estava quando ele escreve essas cartas para encorajar cristãos? Ele estava preso, irmãos. É muito fácil quando a gente sente o impulso de encorajar pessoas quando a gente está bem, não é verdade? Mas quando você está, por exemplo, num leito de enfermidade e alguém vai conversar contigo, você fica ali mais na expectativa de receber do que de dar alguma coisa, não é? Mas você já foi visitar pessoas em um leito de hospital, onde você, ao invés de você consolar, você saiu consolado? Já teve essa experiência? Isso era o que acontecia com as cartas de Paulo. Paulo, ele não estava doente, mas ele estava preso, ele estava sofrendo, ele estava impedido do seu direito de ir e vir, mas isso não o impediu de alcançar os corações das pessoas, de tocar as vidas das pessoas. E ainda assim, ele sabia que para isso ele precisava que orassem por ele, ele precisava que alguém orasse por ele, que a igreja orasse por ele. Você tem orado pela sua igreja, você tem orado pelo seu pastor, você tem orado pela pregação que você ouve aqui nesse púlpito, você tem orado para Deus abrir as portas da palavra para aqueles que pregam aqui nesse púlpito. É um dever que você tem. Você não quer ser bem alimentado? Não é? Nós não oramos pela nossa família, para que o Senhor nos dê um bom alimento, para que a gente tenha uma vida física saudável. Devemos orar também para que o alimento espiritual seja nutritivo para nós, que ele fale aos nossos corações, que ele nos sustente. Então Paulo faz esse pedido. O objetivo da sua pregação é anunciar a Cristo. Cristo vivendo em seus corações, esta é a sua esperança, a esperança da igreja de Colossenses, a esperança da nossa igreja. Paulo também lembra que foi o fato de pregar que Deus incluiu também os gentios, através dessa pregação, no plano salvífico da redenção. Então, a evangelização caminha de braços dados com a oração. E nós precisamos pedir ao Senhor que nos proporcione a oportunidade de pregar. Às vezes a gente quer falar de Jesus para um amigo, a gente quer falar de Jesus para um parente, quer falar de Jesus para alguém com quem a gente se importa.
e a gente não faz uma oração pedindo a Deus para preparar uma oportunidade e nos dar o momento certo. E aí a gente vai lá fazer na força do nosso braço, repete uma pregaçãozinha daquele pregador famoso que a gente ouviu lá nas redes sociais, achando que vai dar o mesmo resultado. Mas talvez aquele pregador, para pregar 1 hora, ele passou 1 semana orando para que a sua pregação fosse eficaz. Então, irmãos, o que Paulo deseja, sua grande paixão é falar de Cristo. Isso move o seu coração, né? Mas o terreno da semeadura da palavra precisa ser preparado pela obra do Espírito Santo. E como é que o Espírito Santo trabalha? Ele trabalha em grande medida em resposta às nossas orações. Nós podemos pregar bem, podemos conhecer bem o sentido das palavras, podemos ter a interpretação correta, mas se Cristo não operar, se Deus não operar no coração das pessoas, se Deus não colocar fé no coração do nosso ouvinte, as nossas palavras não terão eficácia. Então isso exige de nós um coração missionário, e esse coração missionário ele deve estar comprometido com a oração. Não foi o que nós ouvimos aqui constantemente ontem e hoje pela manhã? A oração é uma das bases da vida missionária eficaz. Então, nós vamos observar aqui nos versos 5 a 6, que já é o nosso segundo bloco, nós vamos observar aqui que a oração, ela também vai nos conduzir a uma outra situação que é importante para nós, que é o nosso testemunho impactante. Como esse testemunho impactante pode ser alcançado? Então, Paulo vai falar sobre isso. Sejam sábios no modo de agir com os que são de fora e aproveitem bem o tempo, que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um. Então, a primeira coisa que Paulo diz, sejam sábios no agir. O alvo agora são os de fora. Agir de modo sábio para com os que estão lá fora, para que a nossa vida, o nosso procedimento não embarace o caminho dessas pessoas a Cristo. E ao falar da sua própria vocação missionária, Paulo expande essa vocação para todos os que lessem essa carta, e ele nos adverte para o fato de que nós estamos sempre pregando, irmãos, de um jeito ou de outro. Ou pregamos a Cristo ou pregamos a nós mesmos. Quando pregamos a Cristo, salvamos. Quando pregamos a nós mesmos, na maior parte do tempo, nós colocamos a perder. Então, antes de falar de Cristo, precisamos mostrar Cristo aos de fora. As nossas atitudes, não é? Como nós nos comportamos, como nós nos aproximamos das pessoas, que intenção nós temos. A ideia de aproveitar bem o tempo aqui concorda com o princípio de não desperdiçar uma oportunidade de anunciar a Cristo. E nesse caso, através do modo sábio de lidar com os de fora. A diferença entre a vocação de Paulo e a nossa é que Paulo está preso. Ele está limitado em termos de oportunidade de pregar, enquanto nós estamos livres. Nós vamos ao shopping, nós vamos ao trabalho, nós vamos à feira, andamos pela rua, temos relacionamentos, e dentro de todos esses contextos nós temos um contato com várias pessoas. E quantas dessas pessoas, irmãos, precisam ouvir a palavra de salvação? Dentro daquilo que a gente ouviu também o final de semana inteiro. Então devemos zelar pelo tempo que nos é dado e as oportunidades que Deus nos concede como um bem, um patrimônio, como uma graça, uma dádiva que tem um valor extraordinário quando o assunto é anunciar o Evangelho. Não tenha medo de falar, tenha medo de não falar, porque Paulo diz que é uma incumbência que ele tem. Na carta aos Romanos, agora sim, ele vai dizer, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ele fala também sobre palavras temperadas. Me lembro que quando a gente era criança e a gente falava um palavrão, minha mãe falava, vou botar sal na tua língua. Ela falava para a gente, era coisa de antigos, né? Vou botar sal na tua língua. De certo modo é bíblico, né, irmãos? Então Paulo está falando aqui que as nossas palavras devem ser temperadas. São as ações que nós praticamos com palavras, né? Ações não, são as palavras que nós usamos para
nos comunicar com as pessoas que devem ser palavras pesadas, meditadas, refletidas. Antes da palavra sair da nossa boca, ela deve ser pesada. Será que devo? Será que não devo? Então, Paulo diz que a nossa palavra ela tem que ser temperada com sal. Em que sentido? Ela tem que ser agradável, no sentido de ser branda, de ser amável, gentil, amistosa, de ser moderada. O cristão inconsciente, muitas vezes ele se torna pesado no falar. E a sua ideia equivocada, que os que estão de fora são inimigos em potencial, muitas vezes, não é? Acaba levando esse cristão a falar de modo ríspido, grosseiro, indelicado. E é claro, irmãos, que para falar de modo agradável, nós precisamos escolher as palavras que nós vamos usar. Então veja como a questão de consciência aqui é importante. Quando ele fala temperada com sal, ele usa, uma ilustração, uma metáfora, é claro, que era usada pelos rabinos da sua época. Eles falavam da palavra temperada com sal como uma metáfora do uso da sabedoria. Então a sabedoria no agir deve ser acompanhada da sabedoria no falar. E é evidente que Paulo tem em mente aqui as palavras de Jesus: vocês são o sal da terra. Mateus 5,13. Então a nossa palavra não deve ser insossa. Ela precisa comunicar sabor à vida das pessoas, ela precisa comunicar graça, amor, compaixão de Deus por aqueles que estão perdidos e precisam encontrar o caminho do reino de Deus, irmãos. E como é bom quando isso acontece, não é verdade? O livro de Provérbios diz que a palavra dita no tempo certo é preciosa. Diz que a palavra branda afasta o furor. Olha só. Então, a boa palavra, ela sempre tem o seu lugar. E ela faz uma grande diferença na vida das pessoas. Versículos 7 a 11, para a gente já partir para a nossa conclusão, Paulo vai fazer aqui as suas saudações. E nas saudações ele vai falar de uma série de pessoas, um grupo grande de pessoas. Ele se prepara para terminar a carta, então agora ele vai dar ciência aos seus leitores da fidelidade de muita gente que foram seus companheiros, né, e também companheiras, e mantiveram-se leais a ele durante todo o tempo em que ele esteve na prisão. E aqui, meus irmãos, nós aprendemos o valor do trabalho em equipe, do trabalho em grupo, de trabalhar com parceiros. É importante lembrar da situação de Paulo. Mais uma vez, ele estava prisioneiro à espera de julgamento. Os judeus o odiavam, os romanos viam ele com desconfiança, todos queriam que ele estivesse fora de ação. E como alguém assim poderia provocar distúrbios, né, em Jerusalém, era interessante que ele ficasse preso. Não era fácil ser amigo de Paulo, irmãos. Ser associado a uma pessoa que está presa, que é uma pessoa sob suspeita do Império Romano, afinal, o seu destino poderia se tornar o mesmo destino dos seus amigos. Então, ser amigo de Paulo era algo extremamente perigoso, não é? Então, é interessante notar que essa parte da carta, ela se apresenta como um exemplo, um microcosmo da Igreja de Cristo, como Paulo define, uma comunidade que é multiétnica, multirracial, dos perdoados e redimidos em Cristo. E no seu grupo de apoio nós temos várias pessoas, gentios, judeus, escravos, degradados, homens e mulheres. Nós vamos ver aí a partir do verso 7, primeiro ele vai falar sobre Tíquico. Ele fala sobre esse irmão, dizendo que ele é um irmão amado, fiel, conservo no Senhor, e levará as notícias de Paulo para a igreja de Colossos. E Paulo diz: eu estou enviando com os expressos propósitos de lhes dar conhecimento da nossa situação e de alentar o coração de vocês. Imagine se alguém diz isso a teu respeito. Fala assim: eu estou enviando o Thales para levar notícias minhas, mas também estou enviando ele para que ele possa levar alento ao coração de vocês. Irmãos, que coisa privilegiosa, né? Que coisa, assim, de valor para nós. Não é bom quando a gente chega num lugar e as pessoas olham para nós já com um semblante de expectativa de receber alguma coisa boa. O triste é quando a gente chega num lugar e a gente vê as pessoas cutucando assim uma na outra e fala: ih, lá vem ele.
Ou lá vem ela. E, meus irmãos, o Tíquico, ele era uma pessoa assim. Suas credenciais são claramente informadas. Irmão fiel, ministro, conservo no Senhor. Ele era gentio, proveniente da Ásia, representava ali as igrejas daquela região que acompanhava Paulo. Atos 20, verso 4. E com o tempo ele havia se tornado o emissário especial de Paulo às igrejas, assim como Timóteo. E Paulo enviou a Colossos com essa missão, dupla missão. Dar um relatório fidedigno do que estava acontecendo com ele e consolar o coração dos irmãos. Os irmãos estavam inquietos por falta de notícias sobre o destino de Paulo. Então, a principal característica do Tíquico é a lealdade. E como a gente precisa de lealdade hoje em dia, não é, irmãos? Quanta gente desleal a gente cruza pelo caminho e quanto prejuízo essas pessoas nos trazem. Não só prejuízo material, mas também prejuízo na nossa autoestima, no nosso afeto, na nossa intenção de dar afeto às pessoas. A gente passa a desconfiar de todo mundo. No verso 9, ele fala de Onésimo. Onésimo é um dos meus personagens principais, que eu gosto muito da história de Onésimo, porque ele saiu de casa escravo, né, e voltou para casa como irmão do seu dono. Foi uma experiência maravilhosa. Ele havia sido escravo de Filemon, que por sua vez era de Colossos. Onésimo agora acompanha Tíquico na missão aos Colossenses. Paulo diz que ele é de casa. Né? Com ele estou enviando Onésimo, fiel e amado irmão, que é da igreja de vocês, ou seja, ele é de casa. Então, o Onésimo também é descrito como um irmão amado e fiel. A sua função seria a de ajudar Tíquico no relatório oral prestado à igreja de Colossos. A principal característica de Onésimo é o testemunho do poder transformador de Cristo. Um homem que era escravo, agora ele é livre ao se tornar servo de Cristo. Percebe a mudança? Quando nós estamos sem Cristo, nós nos achamos livres, mas somos servos do pecado, escravos do pecado. Quando nós chegamos para Cristo, somos transformados por Ele, nós somos libertos do pecado e somos tornados servos de Cristo, voluntariamente, amorosamente, por amor a Ele, por apego a Ele, por tudo que Ele faz por nós. Aristarco, versículo 10, parte A, ele também diz: Aristarco, que está preso comigo, manda saudações. Esse é um obreiro macedônio que vinha experimentando adversidades com Paulo há muito tempo lá no tumulto de Éfeso. Ele foi arrastado pela multidão enfurecida, Atos 19, 29, e agora ele estava com Paulo preso, e ele é o arquétipo do companheiro leal que está sempre ali para todas as horas, para o que der e vier. Então, a principal característica de Aristarco é o companheirismo. Uma outra virtude fora de moda hoje em dia, companheirismo, de pessoas que ficam ali com você, que choram com você, que se alegram com você. O verso 10, parte B, ele fala de João Marcos. Esse João Marcos, ele é bem conhecido de todos nós, porque ele foi o pomo da discórdia entre Paulo e Barnabé. Paulo, chegando na determinada região na primeira viagem, João Marcos não quis seguir com ele e Barnabé. João Marcos, ele era primo de Barnabé, e então houve ali uma discórdia entre eles e eles se separaram. Mas o que acontece é que, com o passar do tempo, Paulo e João Marcos se reconciliam, e João Marcos se torna um companheiro muito valioso para Paulo. E então, quando Paulo escreve essa carta, ele vai dizer: Marcos, primo de Barnabé, a respeito dele vocês já receberam instruções, se ele for até aí, recebam-no bem. Olha como a fama da discórdia já tinha chegado até Colossos. E Paulo disse: olha, se ele for, recebam ele bem. Por quê? Porque, sabendo de toda a situação, seria provável que a igreja não o recebesse bem. Então, irmãos, é interessante que isso nos mostra o poder que Deus tem de reabilitar pessoas. Deus tem esse poder. Nós já pregamos uma mensagem aqui recentemente, falando sobre isso, sobre segunda chance, não é? João Marcos recebeu uma segunda chance.
E como é bom quando a gente recebe uma segunda chance. Às vezes a gente erra, comete determinados erros com as pessoas, e tem muita gente que diz assim, não, comigo é uma vez só. Errou, acabou. Já era. Imagina se Deus fizesse isso com a gente, hein, irmãos? Mas graças a Deus que Ele não faz. Então a principal característica de João Marcos é o testemunho de reabilitação. Ele foi reabilitado. Né? E Paulo vai dizer, quando ele escreve em 2 Timóteo capítulo 4, 11, Paulo diz, ô Timóteo, traga minha capa, traga meus livros e traga também João Marcos, porque ele é muito útil para mim. Jesus, o justo, versículo 11, também Jesus, conhecido por justo, manda saudações. Estes são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Ele tem sido o meu consolo. E sobre esse cooperador nós sabemos muito pouco. Paulo dedica muito pouco a esse homônimo de Jesus, né? Ele é Jesus, o justo, não podia ser mais parecido com o nosso Jesus Salvador. Então, ele formava com Aristarco e João Marcos ali o trio de judeus que eram convertidos, que cooperavam com Paulo. E embora Paulo fosse um judeu de linhagem nobre, famoso por sua dedicação ao judaísmo rabínico, até o seu encontro com Cristo em Damasco, ele não tinha, no ministério, mas nenhum companheiro judeu além desses três. Principal característica desse justo aqui é que ele é aquela pessoa que traz um apoio anônimo, mas que faz diferença. Não tem o seu nome citado, ninguém tira foto com ele, mas ele é uma pessoa que faz diferença. Paulo diz que ele é um consolo. Ele exerce a função do Espírito Santo, não a função do Espírito Santo, mas ele é usado pelo Espírito Santo para levar consolo ao coração de Paulo. Versículos 12 e 13, vai dizer aqui, Epáfras, que é da igreja de vocês, manda saudações, ele é um servo de Cristo, que está sempre lutando por vocês em oração, para que vocês se conservem maduros e plenamente convictos de toda a vontade de Deus, e posso testemunhar a respeito de Epáfras, de que muito se empenha por vocês, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Epáfras já foi citado nessa carta aqui, em outros momentos, e Paulo descreve como um obreiro empenhado, especialmente pelo progresso da igreja de Colossos, de Laodiceia e de Hierápolis. Ele lutava em oração pelos seus conterrâneos, pelos seus irmãos. Você luta em oração por alguém? Luta em oração pelas pessoas que você quer ver serem convertidas? Você luta em oração pelos seus filhos, pelos seus netos, pelo seu marido, pela sua esposa? Epáfras lutava em oração pelas pessoas com as quais ele se importava. E o que traz essa ideia de que ele havia enfrentado uma oposição severa, né, é por conta das heresias que ele combatia na igreja por meio da oração. Ele desejava ver a igreja crescer com maturidade, né, com convicção, de acordo com a vontade de Deus. Então, Paulo dá testemunho pessoal do empenho desse irmão. E há uma discussão sobre se Epáfras também estava preso com Paulo ou não, disso não temos certeza, mas isso não importa. A principal característica é que o Epáfras ele tinha um amor intercessório. Essa é uma prova de amor. Orar é uma prova de amor, irmãos. Orar por alguém é uma prova de amor. Alguém que ama a igreja, ora pela igreja. Alguém que ama a sua família, ora pela sua família. Alguém que ama o seu casamento, ora pelo seu casamento. Não pense que casamento é uma coisa que se mantém por si. Casamento é um milagre, todo dia. Todo dia é um milagre. Quando ele permanece porque Deus opera. E a carta vai chegando ao final no verso 14. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Paulo vai ainda mandar as saudações de Lucas, o médico amado, companheiro de Paulo, e Demas, que foi companheiro de Paulo durante muito tempo. Mais tarde, no entanto, ele seguiu o caminho da apostasia, que naquele momento ele era um homem fiel, um companheiro, mas mais tarde, quando Paulo escreve a Timóteo, Demas o havia abandonado. Então, Lucas e Demas, eles mostram duas faces diferentes daqueles companheiros, daquelas pessoas com quem nós caminhamos a jornada da fé.
Lucas mostra o caráter do verdadeiro cristão, que se prova verdadeiro do início ao fim, porque ele permanece fiel. Já Demas retrata o perfil daqueles que caminham com a gente durante um tempo, se mostram companheiros e fiéis durante um tempo, mas cedo ou tarde eles acabam traindo a nossa confiança. Nos enganaram. Paulo disse isso escrevendo a Timóteo, né? Ele amou o presente século mais do que amou a Cristo. Meus irmãos, só Deus pode sondar os corações. Quanto a nós, o que devemos fazer é perseverar e investir em pessoas, sem desanimar. Investir em relacionamentos que nos fortaleçam na fé, que nos ajudem a servir melhor a Deus e aos outros. E se sofrermos decepções, isso faz parte. Nós devemos lembrar que nós também somos capazes de decepcionar pessoas. E o que devemos fazer é entregar tudo ao Senhor e deixar que Ele julgue tudo e todos, porque Ele é o reto juiz, o único justo juiz que existe. Versos 15 e 17. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como a ninfa e a igreja que se reúne na casa dela, e depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam que seja lida também na igreja dos Laodicenses, e vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Então, daí para frente, a saudação vai tomar contornos gerais. Ele manda a saudação, pede que a sua saudação chegue à igreja de Laodiceia, especialmente a uma irmã chamada Ninfa, não tem nada a ver com aquela lá da mitologia grega, né? É uma irmã havia uma igreja que se reunia na casa dela, em Laodiceia, e nós sabemos que naquela época as igrejas se reuniam nas casas, não era como hoje, que nós temos templos, né? Mas nos dias do Novo Testamento as igrejas se reuniam nos lares. Então temos o caso de Filemão, o caso de Lídia, de Priscila e Áquila, todos eles citados em outras cartas. Então a relação de Paulo com a igreja de Laodiceia parece ter sido estreita, bastante estreita em algum momento. Ele havia estado lá, provavelmente, mas em algum momento ele se separou da igreja e ele tinha também preocupações. Então ele manda que essa mesma carta seja lida nas igrejas de Laodiceia e também, quem sabe, Hierápolis. E ainda havia tempo para mandar uma palavra exortativa para o Arquipo. Ao que parece, esse irmão havia se esfriado e talvez se tornado negligente com o ministério que havia recebido no Senhor. Quem sabe porque ele parou de orar? Quem sabe porque ele começou a confiar em si mesmo mais do que confiar no Senhor? Verso 18, Paulo deixa claro que a carta foi ditada a um amanuense que escreveu a carta, né, mas ele diz aqui: a saudação é de próprio punho. Ou seja, ele fez questão de assinar para que todos soubessem que ele era o remetente da carta. E é interessante que ele deixa uma palavrinha no final que a gente quase não se dá conta da importância dela. Ele diz: lembrem-se das minhas algemas. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Ele está pedindo compaixão? Não. Ele está pedindo para que as pessoas tenham pena dele? Não. Ele está pedindo para que as pessoas glorifiquem ele pelo fato de ele estar preso por causa de Cristo? Não. O que ele está dizendo é o seguinte: aproveitem a liberdade de vocês. Usem a liberdade de vocês enquanto vocês a têm. E entendo que quem escreveu isso para vocês foi alguém que escreveu porque tem apreço, tem amor, tem preocupação com vocês. Então, valorizem também aquilo que vocês estão recebendo. E esse é o recado que a palavra de Deus também tem para todos nós. Amém, irmãos? Amém. Em termos de aplicação, eu quero deixar 3 coisas. Primeiro, precisamos recuperar, irmãos, a nossa capacidade de sermos gratos, de expressarmos gratidão. Agradecer é tão importante quanto pedir. Então, quem sabe a partir de hoje, comece a colocar na sua agenda de oração um tempo de gratidão, de agradecer antes de pedir. Passe um tempo fazendo um inventário, lembrando do quanto Deus tem feito e comece a agradecer por cada uma dessas coisas. Você vai se surpreender
com a quantidade de coisas pelas quais você deve agradecer a Deus. Segundo, o testemunho. E aqui é o ponto que eu queria focar. Testemunho impactante. Testemunho impactante que nasce de uma atitude graciosa e sábia, que por sua vez nasce de uma vida de oração. E por fim, irmãos, valorizar a comunhão. Porque viver com Cristo é estar em comunhão e servir a Cristo é servir em comunhão. Hoje nós vivemos um individualismo muito grande que já contaminou a igreja, não é? E hoje muitas vezes você vê determinadas coisas faladas na igreja que chegam, a gente até acha estranho, né? As pessoas falam assim, eu tenho o meu ministério. Em muitos lugares existe até uma disputa para saber qual é o ministério mais ativo do que o outro, uma confusão, uma briga, uma concorrência. E, meus irmãos, não é isso que Deus quer para nós. O que Deus quer é que nós trabalhemos em comunhão. Nós fizemos treinamento de evangelismo aqui ontem, o dia inteiro e hoje, como falei. Mas o evangelismo não é só para o ministério de evangelismo. O evangelismo é para a igreja toda. Nós temos um ministério de oração que organiza, encaminha as atividades de oração, mas a oração é para a igreja toda. Então, tudo que acontece em cada ministério da igreja se aplica à igreja toda, porque a igreja toda faz parte do corpo de Cristo. Nós não estamos divididos, nós temos funções diferentes, mas formamos o mesmo corpo. Vamos orar, irmãos? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, que nos traz essa brevíssima reflexão, mas importante para nós nos recordarmos sobre a necessidade de termos uma vida impactante. Senhor, não podemos ter vida impactante sem oração, não podemos ter vida impactante sem comunhão contigo, porque o impacto da nossa vida é Cristo. Cristo presente em nós, Cristo vivendo em nós. Então, que assim como Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele dizia que ele orava por eles para que Cristo fosse formado neles, que o Senhor possa formar Cristo em nós a cada dia mais, para que Ele viva, para que nós vivamos nele e Ele viva através de nós, que Ele seja visto pelas pessoas, nas nossas palavras, no nosso testemunho, nas nossas atitudes, nas nossas escolhas, na gentileza das nossas palavras, dos nossos gestos, dos nossos atos, da nossa resposta, que o Senhor possa fazer isso, Senhor, por nós, porque nós não podemos fazer isso, só o Senhor pode fazer. Nós suplicamos a Ti, Senhor, desperta em nós, Pai, o desejo de sermos gratos e de expressarmos a nossa gratidão mais constantemente a Ti em oração. Tira dos nossos lábios toda murmuração, meu Deus, toda inclinação, ó Deus, a reclamação, porque o que vivemos aqui, o que sofremos é tão pequeno, Pai, perto de outros que vivem uma vida tão restrita, mas Te servem com alegria, com singeleza de coração e com um coração grato todos os dias. Perdoa, Senhor, o nosso pecado de murmuração e ajuda-nos a vivermos uma vida de gratidão mais eficaz, mais verdadeira e mais efetiva na Tua presença a cada dia. Que nós possamos gastar tempo, investir tempo em oração, somente agradecendo a Ti, ó Pai, pedindo também, mas Te agradecendo, não esquecendo de fazer, ó Deus, trazer à memória tudo que o Senhor já tem feito por nós. Ajuda-nos, Senhor, a ter esse testemunho impactante. Ajuda-nos a vivermos uma vida comunitária ativa, que nós possamos ajudar uns aos outros, fortalecer uns aos outros e andar, Senhor, de mãos dadas no propósito de fazer a Tua obra, de glorificar o Teu santo nome. Nós Te pedimos e Te agradecemos. Que este tempo, Senhor, nos leve a vivermos uma vida de maior impacto na vida dos que amamos, na vida daqueles com os quais nos importamos, na vida daqueles que nós queremos ver salvos, porque desejamos vê-los também um dia na glória, Senhor, ao nosso lado, celebrando e glorificando o Teu nome pela eternidade. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Glória a Deus.